você, amigo, amiga. Mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você informações, curiosidades acerca dessa ciência e arte que é a medicina. Nosso programa, ele faz essa interação perfeita, levando a você, telespectador, a você que nos acompanha através do canal 525 da NET, que você acompanha através das redes sociais, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer instante, você pode acessar o nosso programa. E aqui hoje, no dia de hoje, nós temos 3 convidados, 2 dos quais já estiveram aqui a semana passada, o Arthur Medeiros e o Everton Lopes. Mas hoje nós vamos trazer aqui, foi uma promessa do programa, até porque os telespectadores, algumas informações, alguns pedidos especiais foram feitos acerca desse tema, que o professor Alberto Sandes colocou antes, de que é uma quebra de paradigma, tudo isso que a gente vai mostrar para vocês. Mas como é a primeira vez que o professor Alberto Sandes vem aqui, eu peço permissão aos acadêmicos que aqui estão para puxar deles informações privilegiadas. Primeiro, sua formação. Professor Sandes, muito obrigado por estar aqui no nosso programa, o Arthur e o Everton também, mas sua formação onde foi? Bem, é sempre um prazer reencontrá-lo e uma grande honra estar aqui com o senhor hoje, doutor. Um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, né? Um poeta maravilhoso, né? Um poeta maravilhoso. Eu tenho esse viés da poesia, que é uma coisa que eu tenho um carinho especial. Bem, eu sou lagoano, nasci em Maceió, no entanto, eu fiz toda a minha formação no sul do Brasil, né? Eu sou filho da Universidade Católica, da Pontifícia, e fiz também a minha especialização lá na Federal de Pelotas. E depois, mais 2 anos no Rio de Janeiro, tanto na especialidade da parte de ginecologia e cirurgia, né? E tive o prazer de conhecer grandes professores que me permearam dentro da arte de ensinar, e daí me dediquei no aprofundamento do ensino com o mestrado em ensino para a saúde em Portugal. Maravilha. Em Portugal. Tenho esse carinho no Porto? muito grande. Não, em Viseu. Viseu. É uma cidade do interior, é uma cidade, comparado com o Brasil, como Gramado. Como Gramado. Fica distante de Óbidos? Eu conheci Óbidos. É porque é tudo muito próximo, né? Muito próximo. Fica 1h30, mais ou menos. 1h30. Mas também as rodovias de lá são diferentes, né? Tem 1h30 das nossas rodovias aqui. Mas é um lugar que eu tenho um carinho também muito especial e estou me programando para o meu doutoramento lá também. Eu gosto muito da cultura, né? E como fui muito bem acolhido, né? E aí eu sempre tenho essa caidinha por lá. Né? Eu também na verdade eu paguei todas as disciplinas, os créditos do doutorado em bioética lá na Universidade do Porto, como sou Rui Nunes. Mas a minha orientadora saiu e eu tive que ocupar outros espaços, terminei não concluindo, mas 2021 é o ano das nossas realizações. Sempre é momento, sempre é momento. E aqui chegando, SESMAC é o... Eu era professor da Universidade Católica também, em Pelotas, fui professor lá, e também fui preceptor da Universidade Federal de Pelotas, da residência de lá. Acabei assumindo a direção do hospital universitário, lá um período muito curto, que em 2013 eu fui convidado para vir fazer um trabalho junto ao Ministério da Saúde, aqui, que era para implantar a Rede Cegonha. E eu fiquei indo e voltando, né? Eu passava 30 dias e peguei uma licença especial lá, acabei sendo convidado para um monte de coisa, inclusive para a fundação de uma das instituições de ensino aqui do curso de medicina. Acabou sendo mais forte, né? Perguntei para a esposa, topa aí? Né? Ela disse, eu vou para onde você for. Estamos aqui desde 2012, né? Em Alagoas. Fiquei 2 anos morando, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos em Arapiraca. Né? Porque eu fiquei responsável pelo Agreste Sertão na época da implantação da Rede Cegonha. E em 2015 eu vim para Maceió. Em 2015 eu vim de vez para Maceió.
E estamos esse tempinho aí plantando e colhendo bons frutos. Filhos? Tenho 4 filhos. É porque isso é um marketing obstétrico, né? Um obstétrico, eu tenho 4 filhos, né? São 3 meninas, Lara, Martina e Manu, e o Davi, que chegou. Dos 4, o Davi é o único que nasceu em Maceió, né? Os outros 3, todos em Pelotas, mas nós vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí, porque o marketing obstétrico está feito já, né? Em conversa anterior, antes de começar o programa, nós falávamos sobre a formação e estudou na Católica de Pelotas. E chegou a cursar teologia. Teologia, lá é uma das primícias do curso de medicina lá, que você tem que passar, né, pela formação teológica. Sim. Né? Você tem que ter essa formação. E também filosofia. Né? Então, a saúde mental também é muito importante no nosso curso lá. Nós temos saúde mental durante 6 anos do curso de medicina. São 2 anos voltados para a área de psicologia e os outros 4 anos voltados para a psiquiatria. Mas sempre tendo uma forma aplicada. Né? O nosso fundador, Dom Antônio Zátera, é uma história à parte. Esse cara é uma história à parte. Ele arrecadou dinheiro para a formação do curso, porque já tinha a Pontifícia Católica em Porto Alegre, e o Vaticano em si disse, não, por que eu vou fazer outra, né? Ele disse, não, mas a região carece disso. Ele subiu, ele ia para a Serra Gaúcha em lombo de burro, para falar com os estanceiros, com os charqueadores, para arrecadar dinheiro e criar a própria escola. Maravilha. Então, Dom Antônio Zátera dizia que o médico da Católica, antes de tratar doença, tinha que saber tratar almas. Então, esse tema já os telespectadores não podem perder. Até o final do ano nós vamos trazer o professor Alberto Santos para falar sobre medicina e espiritualidade. A natureza, como estava falando, é prodigiosa comigo. E, na verdade, essa relação corpo e alma, ela passa por uma dimensão transcendental e a gente não pode se afastar na relação médico-paciente. Sem dúvida, não. Professor Alberto Santos, antes de conversar com os meninos, fale sobre essa relação médico-paciente. O que há de essencial? Além de uma boa anamnese, uma boa identificação, o que mais é necessário nesse primeiro contato, nessa primeira consulta? Olha só, estamos num mundo hoje tão globalizado que os modismos acabam infectando muito a nossa sociedade de uma forma muito fugaz. E, ao mesmo tempo, de uma forma muito, infelizmente, a palavra é essa, de uma forma muito equivocada. Você fazer uma relação médico-paciente humanizada, que é hoje a palavra utilizada, essa palavra humanizada nunca deveria ter saído dos currículos da medicina. Infelizmente, ela desapareceu no período da década de 60, nós chamamos de medicina flexneriana, né, que o médico se distanciava muito dos seus pacientes. Um exemplo disso, se o telespectador puder assistir o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, pega bem aquela fase do final da medicina flexneriana, que o médico não poderia, por exemplo, chamar o paciente pelo nome, né? Era pelo tipo da doença ou pelo número, ele não poderia ter a chamada contra-referência, e assim vai. Bem, resumindo, hoje, equivocadamente, o contexto de humanização é colocado realmente de uma forma muito errônea. Humanização não é você passar a mão na cabeça de um paciente, chamar ele de meu mimosinho, meu queridinho, olha que coisa mais linda, fazer um coraçãozinho. Isso não é. Humanização é quando o médico olha nos olhos do seu paciente, quando ele deixa a tecnologia de lado e a tecnologia se torna um aparato de ajuda, mas não o essencial. E ele volta a ter o contato direto com esse paciente. É tanto que nessa relação ele se permite também sentir dor por ele. Ele se permite também ser afetado. É chamada compaixão, né? Compaixão, exatamente. E isso, o médico preparado com essa relação humanizada, ele não se afeta nas suas tomadas de decisão. Tá? Ele é maduro o suficiente
E é por isso que a gente defende que nos cursos, na formação, esses futuros colegas, eles tenham, sim, a capacidade de se aproximar, de tocar no paciente, de poder deixar de ser tão tecnicista. Então, a relação médico-paciente é baseada em confiança, mas mais importante ainda, em troca de olhares. E quando você olha para um olho de um paciente de forma profunda, você está realmente assistindo ele pela maior janela da alma, que é o olhar. Não tem como mentir pelo olhar. É verdade. Acho que foi da Cristiane Torlone, né? Ela tinha filhos gêmeos. Exato. E houve aquele evento adverso na vida. E ela disse que era difícil distinguir, mas ela distinguia pelo olhar. Pelo olhar. Pelo olhar. O olhar é a janela da alma. Isso parece um chavão, mas quando o médico... Eu falo pelo médico, mas eu digo como qualquer profissional, seja ele um professor, seja ele um jornalista, quando ele olha realmente e não utiliza uma máscara. Eu sou apaixonado pelo meu jaleco. O meu jaleco é minha armadura. Todo mundo sabe disso. Se eu pudesse, eu estava no centro da cidade de jaleco. Né? Porque para mim, o jaleco é algo muito mais além do que um símbolo da medicina. Ele é realmente algo protetor. A gente muda quando veste o jaleco. Né? Não é isso? A gente se torna eu blindado. vejo isso assim como um católico, né? Indo sempre à igreja, eu vejo o rito que um padre tem no momento de ele beija. É bem né? isso. Me dá vontade de vestir o jaleco. É bem isso. E infelizmente. o Dom Henrique Soares, que faleceu há pouco tempo, Isso, né? Ele fala sobre de hábito, não é? De cor escura, porque é uma cor que neutraliza, que você... Infelizmente, a sociedade moderna, ela está tentando resgatar a honra daquilo. Assim como um guerreiro que ia para a batalha, que pegava a sua espada, né? E que ninguém poderia pegar naquela espada. Assim como o senhor acabou de dar um exemplo. O jaleco, para mim, é uma ferramenta realmente de blindagem. Só que ela não pode afastar você do paciente. Verdade. Depois a gente conversa, mas assim, é oportuno. Você vai... O professor Genival Veloso, em uma das suas obras, ele fala também do jaleco, mas ele tem uma frase dele que eu memorizei, é sobre o toque. Né? Que o toque tem poder terapêutico mais eficaz do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Então, chegar no médico e não ser examinado, não aferir sua pressão, não fazer uma palpação abdominal é uma afronta, né? Fica algo faltando. E é bem que é tão transcendental que aquele R cortado lá, você migra. É verdade. Eu utilizo em todas as minhas prescrições. Já está ali, ela é cortada. Eu vou pedir para o Cal, se estiver me ouvindo, colocar um vídeo que a gente vai falar exatamente sobre essa arte médica, mas agora com o que se propõe. Coloca aquele vídeo, o inicial, não com o nosso Fernando, mas o outro. Nós, da Liga Acadêmica de Gestão e Empreendedorismo em Saúde de Alagoas, temos o objetivo de proporcionar aos atuais e novos profissionais da área de saúde uma nova visão da medicina. Assim, em conjunto com o Sindicato dos Médicos de Alagoas, idealizamos uma maneira de fazer isso. É com muito prazer que anunciamos que em dezembro de 2020 nascerá a primeira edição do MCZ Health Management, que terá o objetivo disruptivo de construir um mindset baseado na inovação, empreendedorismo e finanças pessoais. Pois pensamos no médico enquanto um profissional completo, que além da excelência teórico-técnica deve estar em constante melhora diante do mercado. Sabemos que estamos em um momento delicado, portanto tomaremos todas as medidas preventivas necessárias para que o evento ocorra dentro das normas de segurança. Aguardamos você lá. A medicina, ela não existe sem tudo aquilo que nós falamos aqui, mas a modernidade, a tecnologia, é um diagnóstico posto não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Arthur, inicialmente, depois o Everton, essa liga como nasceu, sem perder o tradicionalismo, não é isso? Exatamente. Nosso que tem esse referencial, mas essa proposta hoje, quer dizer,
o médico, ele perdeu um tanto, até por conta, as questões seletistas não são mais a mesma, ele é quase que um vendedor de horas, como ficou no programa anterior. A Liga nasceu, quem chamou mais atenção? Essa é uma onda, assim, que vocês encontraram em outros estados, em outros países. Como aconteceu a formação dessa Liga? Assim, professor, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado aos telespectadores. E, de fato, eu acredito que o coronavírus, de diversas maneiras, trouxe uma série de intempéries para a população mundial. Isso é algo irrevogável. Mas, com relação aos pontos positivos, a gente não pode deixar de lado também. A gente estava conversando no início que, pessoalmente, se viu como uma transformação para mim, assim como o Dr. Alberto falou que para ele foi. Acredito que para muitas pessoas tenha sido também. E assim, o mundo, eu acredito que ele tenha avançado, digamos que 50 anos nesse um ano, entendeu? O que aconteceria nos próximos 20 anos no Brasil ocorreu agora durante esses meses da pandemia. A gente passou por um processo de digitalização de todos os meios de comunicação e de muitas áreas, inclusive a área da saúde. A partir daí, diversos outros estados, os estados do Sudeste, Sul, estados do Nordeste também, começaram a visualizar isso. Já existia a questão da medicina passando para o digital, mas não estava tão forte como está hoje. O Dr. Alberto, desde o início da faculdade, já falava sobre a temática da medicina 4.0, da medicina atual, sendo que, assim, às vezes a gente não dava tanta bola porque era uma temática muito nova, entendeu? E a gente, como acadêmico, sempre tende a ficar com o pé atrás um pouco, entendeu? Com relação a isso. Sendo que, assim, eu acredito que o mundo hoje em dia é digital, as coisas estão se modernizando. E quem não aderir a essa nova temática, essa nova perspectiva do mercado, claro que sempre mantendo uma boa relação médico-paciente, sempre tendo um tratamento humanizado e, de fato, você sendo um médico de homens e almas. Mas, assim, quem não aderir a isso vai se tornar uma pessoa fossilizada. Você não vai conseguir mais exercer o mesmo desempenho que você tinha há anos, entendeu? Porque, como o Dr. Alberto falava, antigamente era muito difícil você conseguir uma nota de rodapé num jornal enquanto médico. Hoje em dia você pode filmar o seu rosto e colocar em qualquer local, entendeu? E assim, isso gera uma série de responsabilidades que a gente vai falar mais na frente. E a Liga surgiu a partir daí, de trazer essa realidade para o acadêmico de medicina, com o intuito de tornar isso mais próximo a ele e, claro, sempre sobre a orientação de profissionais adequados e sempre de acordo com as normas do CRM e do CFM, para não ter nenhum problema jurídico aí. Maravilha. Everton, o que é essa medicina 4.0? Primeiramente, obrigado pelo convite novamente, né, de estar aqui participando desse programa e trazendo esses temas que são tão inovadores, né? Essa medicina 4.0 nasce na necessidade do avanço tecnológico, da revolução industrial que vem trazendo a tecnologia, a digitalização para a medicina. E ainda existe uma lacuna na relação do médico com a tecnologia, que isso está sendo preenchido pouco a pouco, né? E a gente tem trazendo essa proposta de aproximar mais do médico, mas não perdendo o contato, como o Dr. Alberto Santos falou, que é primordial para a relação médico-paciente. O toque, o cuidado, o olhar no olho. Só que a gente pode beneficiar o atendimento do médico com essa tecnologia, acelerando um diagnóstico, acelerando uma prescrição, trazendo novas ferramentas para o médico trabalhar, como a tecnologia, um prontuário mais digitalizado, acesso à informação do paciente. Isso no mundo globalizado, né? Sim. E essa questão agora de prontuário eletrônico, a digitalização, tem uma importância. Em que isso beneficia o profissional e ao paciente, professor? Bem, tudo isso nasceu vinculada à própria Revolução 4.0 industrial, né? Para você ter um entendimento da medicina 4.0, você tem que ter um entendimento da Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII. Começou no século XVIII na Inglaterra, depois passou a segunda Revolução Industrial no século XIX, depois meados entre 60 e 70 a terceira Revolução Industrial, e agora estamos assistindo de camarote a quarta Revolução Industrial, por isso que é 4.0. Né? Para você entender
esse prontuário eletrônico, você tem que voltar lá na primeira revolução e entender por que se tornou revolução industrial. Você só se pode tornar algo industrializado quando você mecaniza. Quando você tem máquinas a seu favor. Na primeira revolução industrial, você tinha à sua disposição o vapor, as máquinas de produzir tecido, a produção de carvão. Na segunda, você tinha o advento da eletricidade, do motor a combustão, do petróleo. Na terceira, você tinha a robotização. E aí é onde mora o pecado. As pessoas acham que o que nós estamos passando é robotização. Não. Nós estamos passando por um processo de inteligência artificial. E esse mecanismo utilizado, se baseando nessas evoluções, porque agora nós estamos em plena Revolução Industrial 4.0, e é a primeira vez que a Revolução Industrial 4.0 está influenciando diretamente a medicina. Diretamente a medicina. Porque durante todas as 3 revoluções, ela influenciou, mas tangenciando, por exemplo, na produção de equipamentos, de tecidos, de medicamentos, de técnicas. Agora não. A Revolução Industrial atual, ela está interferindo no diagnóstico. Hoje existe softwares, existem algoritmos que ajudam você a fechar o seu diagnóstico. E não apenas um prontuário eletrônico. Porque nesse prontuário eletrônico você já tinha isso na década de 60 e 70, que estava no processo de robotização, entre aspas, dentro dos prontuários eletrônicos. Só não era expandido. Hoje esses prontuários eletrônicos estão nas nuvens, não estão em nada físico. Você pode ir para qualquer lugar do planeta ou fora dele. Eu já vou um pouquinho mais além, né? Para quem gosta de Elon Musk, né? Eu vou um pouquinho mais além. Então, e é por isso que eu digo, quando você tem esse processo de inteligência artificial a favor do ser humano, de uma forma com que ele venha acelerar o processo de diagnóstico, você tem mais tempo como ser humano a olhar para o seu paciente, a tocar no seu paciente, em vez de perder tempo fazendo pequenas coisas, como, por exemplo, pegar o seu prontuário analógico e fazer uma leitura e procurar em gavetas se perder, porque, como o senhor bem sabe, como um grande perito que nós somos responsáveis por pelo menos 20 anos pelo prontuário de um paciente, não é isso? É. Então, você perder um prontuário desse é algo que você vai se complicar. E é deveras que você tem uma quantidade muito grande de pacientes, você achar isso dentro de um serviço de arquivamento médico é complicado. Então, isto é um dos benefícios que a inteligência artificial faz. Além disso, hoje nós temos um grande ponto positivo, que é o quê? Você dá pontos no seu pré-diagnóstico e o próprio software já lhe conduzir dentro do seu diagnóstico final. Além de técnicas cirúrgicas. Hoje, um exemplo que já está se tornando um robô não tão novidade assim, que é o Da Vinci, né? Ele corrige traços do cirurgião, porque a gente sabe que quanto mais antigo é o cirurgião, mais ele é prudente nas suas técnicas. Porém, ele vai acabar perdendo um pouco da sua habilidade, porque às vezes aparecem os tremores. Então, o Da Vinci, ele corrige a habilidade do velho cirurgião, entre aspas, do cirurgião mais antigo, e transforma num corte, numa incisão muito mais, digamos assim, precisa. Então, hoje, para você entender a medicina 4.0, você tem que entender um pouquinho do que ela influenciou em todo ao longo dessa história desde o século XVIII. Eu acho que tem a inteligência artificial e o olhar nos olhos, né? Existe software que você coloca no olho e mais de 40 patologias podem aparecer. Eles organizam, pontuam alguns sintomas e deixa que eles apresentam para vocês. Sabendo utilizar essa tecnologia, sem perder a sua essência, aquilo que o Arthur colocar, você vai sair na frente. Se você não utilizar isso, vai acabar sendo fossilizado mesmo. Diante de tudo isso, como se melhora a relação médico-paciente? Bem, essa relação médico-paciente, primeiro, quando você tem uma tecnologia como esta,
você hoje tem a qualquer momento contato com essa paciente. Dentro da Revolução 4.0, dentro da saúde, sendo mais específico para a saúde, não só tanto, mais abrangente para a saúde, não só tão específico para a medicina, porque isso revolucionou todos os processos de saúde. Hoje existe o Hospital 4.0, né? Modelos já no Brasil já está estabelecido isso. Essa relação aumenta quando, por exemplo, o paciente está em casa e diz assim, eu estou tendo um problema. Ela não vai esperar até segunda-feira, isso na sexta-feira, porque ele só vai ter agenda na sexta-feira. Ele vai entrar num programinha e ele vai fazer uma videoconferência. Se este médico, vou dar um exemplo, ele se nega a fazer isso, pode ter certeza, ela vai saltar para aquele que faz isso. E detalhe, não é a telinha que vai fazer com que você deixe de ser mais humanizado, é o jeito que você interage, é a linguagem que você interage com o seu paciente. A telinha é mais um meio que você terá de se relacionar. Então, facilidade de comunicação, capacidade de abrangência, porque cada paciente seu vai ficar esperando que você faça por exemplo, hoje que está em alta, é a utilização de mini blogs, né, ou sites, ou até mesmo a utilização das redes sociais como uma porta de entrada a esse profissional, onde os próprios ex-pacientes chancelam a veracidade do seu trabalho. É simples, você postou uma declaração, você preparou um texto e postou na sua rede social. Se você é um médico que não vai ter uma veracidade no que está falando, basta olhar embaixo. Basta olhar embaixo que não vai haver chancela de ninguém. Mas se você tem um médico que tem uma relação presente, uma relação de consistência sólida, com resolutividade, mas sem perder o carisma, ela vai colocar lá embaixo também. E isso acaba afetando o que hoje se popularizou o marketing digital. No entanto, tudo é a mira da relação médico-paciente. A relação médico-paciente, ela é muito mais potencializada quando você tem a favor essas tecnologias, ou seja, você tem maior relação para agendamentos de consulta, resolutividade de caso, mais velocidade no contato com o seu profissional. O follow-up fica bem... Total, é fluido, é fluido. Agora, quando é mal utilizada a tecnologia, como tudo na vida, né, não adianta, eu gosto de sempre dar esse exemplo, né, não adianta colocar um carro de alta performance na mão que nunca dirigiu, né, vai acabar fazendo barbeiragem. A mesma coisa é dentro dessa tecnologia. Para que o médico possa, para que o profissional da saúde possa ter um acesso a esse leque de informações, a esse leque de opções, ele não pode perder a essência de ser humano. Porque a grande sacada dessa revolução não é que a máquina assuma o processo do profissional, e sim o contrário, que ela nos auxilie a catalisar o processo de assistência a esse paciente. Eu vou pedir, Cal, tem um segundo vídeo aí, que é um repórter nosso aqui, e ele não fez uma pergunta, ele faz uma referência muito boa, maravilha. Meu caro Alberto Santos, um abraço, grande médico, grande profissional da medicina, ao lado desse outro grande gigante que nos dá a honra sempre, está somando a capacidade profissional de cuidar da saúde de todos nós, a comunicação com o nosso querido Gerson Odilon. Olha, tema importantíssimo e que é um tema que hoje é recorrente em qualquer atividade de profissional liberal, seja nós advogados ou mesmo jornalistas, profissionais da engenharia, da área técnica em geral e medicina especialmente. Tem que haver sim esse cunho organizacional, porque afinal de contas o profissional liberal ele não pode ficar simplesmente à mercê de uma legislação que está por demais já fragilizada e desprestigiando os trabalhadores de todo esse país. E aí você nos chega trazendo todo esse arcabouço de grandes ideias, mostrando como se organizar, como se institucionalizar para fazer frente aos seus sagrados direitos e ter o valor que todo médico, que todo advogado, que todo engenheiro, todo técnico, todo profissional liberal tem.
Então, deixar apenas o aplauso por essa iniciativa de estar aqui com a gente na TV Mar e deixá-la à vontade para dizer como não fazer essa organização para se manter no mercado e oferecer o melhor para toda a população. Uma honra. Muito obrigado pela participação aí, estar conosco. Agradecemos, professor Fernando. É uma alegria muito grande quando temos a sua participação em nossos programas. Eu já vou deixar a palavra aqui, vamos passar para... veja que essa tecnologia, Arthur, né, ela tem favorecido e crescido não só na área médica, como disse o Fernando, mas em todas as áreas. Fato. Mas em medicina, como é que fica essa questão da gestão e empreendedorismo? Não só a questão do paciente, mas o médico como gestor, né, da sua família, dos seus recursos. Como é que fica difícil? Excelente pergunta, doutor Gerson. É o seguinte, eu acredito que ficou claro para todos os telespectadores após a fala do doutor Alberto que a Revolução 4.0 trata-se de uma revolução tecnológica, né? E a tecnologia, ela traz para a gente essa dinamicidade nos processos administrativos, enquanto médicos e profissionais da área de saúde como um todo. Hospitais, a nossa própria faculdade está passando por esse processo de mudança em que visa concatenar, unir todas essas áreas relacionadas à área de saúde, não só a medicina, mas assim, a saúde 4.0 no geral. Em termos de uma clínica, por exemplo, vamos citar, você poderia unir a parte da psicologia com a parte da ginecologia, a parte da nutrição com a parte da obstetrícia, entendeu? E por aí vai, você consegue ter, através da nuvem, através desses sistemas, um meio de organizar com maior facilidade, sem precisar ter grandes arquivos para guardar grandes quantidades de prontuários, por exemplo, como o Dr. Alberto disse. Além da questão de arquivar os prontuários, também há a possibilidade de você dinamizar a forma de pagamento, de você conseguir agilizar esse processo sem tanta burocracia, entendeu? Sem precisar tanto de papéis físicos para poder realizar esses processos que hoje já são digitalizados. Maravilha. Everton, qual a tendência? O professor Alberto falou muito do avanço, tecnologia e etc., e que o profissional não precisa estar fazendo marketing, mas baixa uma nota e ele já tem a resposta, já tem um feedback aí. Como melhorar ainda mais essa relação de comunicação em medicina? Como a gente pode melhorar, obviamente sem afronta ao código de ética médico? Primeiramente, o médico tem que levar o código de ética à risca, né? Tipo, levando o conhecimento ao paciente, porque estamos na era do conhecimento. E não só do conhecimento, mas da atenção do paciente. E se o médico traz o conhecimento ao paciente de uma forma clara, objetiva, ele vai conquistando esse paciente, sem precisar estar fazendo propaganda sensacionalista, no caso. Que muitas vezes tem muitos profissionais que tendem ao sensacionalismo para encobrir talvez uma falta de incapacidade ou até um charlatanismo mesmo, fazendo falsas promessas. Mas você levar um limiar da ética, levar o seu trabalho de verdade, a sua formação, o seu ser médico paciente. O paciente vê uma verdade. O paciente, o ser humano, ele vê verdade nos olhos das pessoas. Ele sabe que se eu estou mentindo, se eu estou tentando enganar, se eu estou supervalorizando. E quem vai julgar isso é o paciente, porque nas redes sociais nós somos livres para postarmos e o feedback vem da audiência que temos. E se a audiência trabalharmos bem, vem uma audiência positiva. Se formos com caráter, se tiver algum erro, vai ser perpetuado também nas redes e para acabar com a reputação rapidamente, né? Maravilha. Professor Alberto, é uma tendência natural com essa formação, com esses jovens aí imbuídos. Na verdade, se busca bastante uma minimização de esforço, de exposição a ambientes insalubres, a desgastes emocionais, de 48 horas de plantão, de como essa liga pode assim, fomentar ou ajudar não só os acadêmicos, como profissionais que ainda hoje estão a vencer, que não sabem elaborar um imposto de renda, não sabem. Exatamente. Como é que podemos assim buscar mais nessa liga? O que essa liga promete, além do evento, né? A Lages,
a Lages ela vem como um divisor de águas dentro das ligas do estado de Alagoas, e eu digo ainda mais, dentro das ligas no Brasil, ou ultrapassando as suas fronteiras. Porque, do mesmo jeito que o Arthur colocou que no início, que ele já me conhece, eu falo sobre isso desde quando eu me conheço como gente, né? Agora mesmo, eu estava em casa, eu gosto de nos domingos assistir alguns programas como Globo Rural, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, por incrível que pareça. E acredite, eu sou dessa época. Eu assisti o primeiro episódio aos 12 anos de idade, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eu não perco praticamente um episódio. Por que isso? Porque o empreendedorismo, ele precisa ser realmente cultivado. A nossa sociedade ainda não está preparada para o empreendedorismo. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista, com uma visão equivocada do capitalismo quando se fala em empreendedorismo. Agora que nos últimos tempos é que está se utilizando isso. E na formação médica, como era uma formação praticamente ortodoxa, né? Ou seja, estamos falando sobre doença, vamos falar sobre saúde, e a nossa saúde como profissional ficava em segundo plano. Né? Eu sou ainda da geração que tinha que fazer 24 horas de plantão, 48 horas de plantão, para poder adquirir um valor maior, né, no final do mês, adquirir já que era vetado, nós éramos vetados de fazer marketing realmente, né? Assim como no direito. Então, como é que as pessoas iriam ficar me conhecendo? Eu me expondo, eu ia trabalhar de forma exaustiva em hospitais, em clínicas, em unidades de saúde pública, em pronto-atendimentos. E aí você passava por um período de 5 a 10 anos para poder você dizer assim, olha, eu agora sou conhecido. Né? Só que aí você ganhava um infarto, você ganhava obesidade, você ganhava uma hipertensão, estresse, separações, múltiplas separações. Temos muitos colegas... Uma tendência a suicídio. Uma tendência a suicídio. Então, a gente cuida muito bem, de uma forma plena, da saúde dos nossos clientes ou pacientes, assim como queiram as vertentes, não fazer essa nomenclatura desse tipo de pessoa. No entanto, nós não cuidamos da gente. E tudo por uma mal informação da nossa saúde financeira. Tudo se regia na saúde financeira também. A Lages, ela não hoje contempla apenas a medicina 4.0, como o que a gente falou até agora. Ela defende a preparação dos profissionais como um todo, ou seja, como se preparar para o mercado financeiro. E hoje a tendência é a geração desses dois para frente, não vai pegar 48 horas de plantão. Não vai querer isso. Eles já entenderam que isso é insalubre. E vai ter gente para isso. Por quê? Porque eles sabem que o pouco que eles receberem, eles vão investir mais pensando no futuro e vai consumir menos. É o processo que nós chamamos de processo minimalista. Ou seja, eu vou consumir aquilo que é realmente necessário, não ser tacanho, não ser mesquinho, mas por que eu vou querer, por exemplo, com 1 ano de formado, ter um carro premium na sua garagem, se eu posso utilizar um carro um pouco menor? Por que eu vou comprar uma lancha e me endividar durante 5 anos? Por que eu vou comprar uma mansão se nem eu ainda sei como é que vai ser a minha projeção no mercado? Então, o se expor para a sociedade não ficou tanto em evidência do ponto de vista de exposição econômica, e sim exposição profissional. Porque você fazendo uma boa exposição profissional, você vai ter maior rentabilidade. Você se expondo menos nas suas áreas de risco, como ambientes insalubres, você vai ficar menos doente. Se você menos doente fica, mais disposto eu vou estar para atender de forma plena meu paciente. Isso não se ensina na faculdade. Isso se ensina por alguns mestres distintos que têm esse feeling e passa de forma pontual
porém ainda não entrou, por exemplo, num programa de ensino. Isso tem que ser colocado: empreendedorismo, mercado financeiro, saúde mental do profissional, o ensinamento do processo minimalista, o ensinamento do processo família, porque é bonito a gente dizer que ama a nossa família. Verdade. No entanto, a gente fica longe dela. E aí, que amar é esse? É platônico, né? Não pode ser platônico. Nós temos que continuar tendo bons níveis de qualidade de vida. E níveis de qualidade de vida significa o quê? Você ser remunerado de acordo com o que você realmente promove. Se você é um bom profissional, você tem que ser bem pago por isso. Isso é uma bobagem, é uma grande hipocrisia dizer que não é bom você ser reconhecido financeiramente. A gente trata como um tabu aqui, né? A gente trata como um tabu. Principalmente na faculdade, essa questão financeira é um tabu para os acadêmicos. Não pode. Se você quer ser um médico sanitarista e trabalhar com serviço público, ótimo. Maravilha. Maravilha, mas que seja bem remunerado por isso. Não é sacerdócio. Não é sacerdócio. Não é sacerdócio. É simples, se você for hoje num profissional fora da área da saúde, qualquer profissional, vamos pegar um exemplo. É simples. Vamos pegar um arquiteto. Um arquiteto renomado, você vai fazer um projeto, você paga por aquilo. Ele não vai fazer assim, não, eu vou fazer um desconto para você. Não é assim. O profissional de saúde, não é que ele vai se tornar um ser voltado para o econômico, mas ele tem que ser remunerado de acordo com o que ele é, pelo que ele resolve, do que ele sabe fazer. A complexidade. Exato. Também, Ou seja, não pode ser colocado como um profissional que, para poder ganhar bem, você tem que trabalhar muito. Não é assim. Você tem que trabalhar o suficiente para poder você se descansar para poder gerar uma boa assistência. E é um tabu você falar sobre isso dentro de uma faculdade ou dentro do nosso meio. Porque, eu sou um médico humanizado, eu sou um médico... Não tem nada a ver você ser humanizado e misturar uma coisa com a outra. Você pode ser um médico humanizado, um médico ético, mas você quer receber bem por isso. Para que você possa dormir todas as noites em sua casa se você optou por isso. Imagina como é que você vai dar um plantão, vai trabalhar sabendo que um filho está doente e não tem um plano de saúde. Exatamente. E o senhor tem mais chão do que eu, né? Já assistiu muitas falências médicas, né? E eu falo não só falências econômicas, mas falências de pessoas que muitas vezes chegaram a óbito e não tinha nem como ser enterrado de forma decente, né? Ou seja, teve que ter o apoio de colegas. Então, eu confesso que já fiz umas 4 perícias de colegas médicos morrerem em acidentes, saindo de um plantão para outro. Exatamente. Isso é o que a Lages promove. A Lages promove a plenitude do médico, a plenitude do profissional da saúde. E quando se fala em plenitude, não é que ele está pensando em só ganhar dinheiro. Não, ele quer ser pleno, ele quer poder trabalhar naquilo que ele ama, porque para você escolher medicina tem que amar muito. Não tem como você fazer medicina sem amar, mas você quer ter uma boa remuneração, porque se você for para um mercado de capacitação, hoje cada curso de 2, 3 dias é no mínimo 6, 10 mil reais que você vai investir. Né? Você chega num curso para fazer uma especialização, um aprimoramento da sua técnica, você pode investir já no mínimo 20 mil reais. Se você não ganha a altura daquilo, você vai ficar defasado, porque o mercado exige que você esteja capacitado. E atualizado. E as atualizações são caras. Só que, ao mesmo tempo, eu vou pagar por isso e eu vou redobrar o meu tempo de trabalho? Não precisa. É justamente o contrário. Ao passo que você se atualiza, você otimiza a forma com que você trabalha. Exatamente. Você não precisa passar, por exemplo, o dia todo dentro de um centro cirúrgico operando 20 pacientes. Exato. Não, você precisa operar só uma. O Arthur nos fala assim, o professor Alberto deixou assim a bola no pênalti para você. Pode mandar. Indicou até vocês dois, assim, de que não tem mais aquele perfil do plantonista, mas investimento financeiro. Nos fala aí, que opção bonita é essa? Anteriormente eu vou falar um pouco sobre a questão do empreendedorismo, que o senhor pediu para eu falar um pouco sobre gestão e empreendedorismo, eu falei um pouco mais sobre a gestão. A questão do empreendedorismo hoje em dia na área de saúde, ela também
deve ser conhecida da forma física, por assim dizer, que é o que o Dr. Alberto tem falado, com relação à construção do seu consultório, que nós falamos na entrevista anterior, que o médico deve saber gerir uma clínica, deve tentar empreender, solucionar problemas a partir do meio físico. Contudo, atualmente, a questão do empreendedorismo na área de saúde está ocorrendo muito no meio digital. Nós conhecemos o conceito de startups, que são empresas que visam solucionar problemas baseados em um alto risco, né? Assim, esse alto risco no sentido de que não possuem tanto um investimento alto inicial, nem tem tanta previsão, nem especulação futura de como vai se desenvolver aquilo. Mas na área de saúde nós temos as Health Techs. Eu queria fazer uma ressalva aos nossos palestrantes de hoje, que é o Dr. Matheus Lins e o Dr. Hugo Tenório, que são médicos inovadores nesse quesito das startups em saúde. Eles são CEOs de algumas companhias e hoje à noite fico convidado para vocês irem lá ver o que eles têm a falar sobre isso. Sendo que, basicamente, a revolução tecnológica tem trazido a medicina para o meio digital. E os profissionais da área de saúde também têm acompanhado essa mudança. Os que não estão acompanhando estão ficando para trás. Acredito que o empreender hoje em dia transcende a barreira física, inclusive sem romper essas relações que nós acabamos de falar. Deve-se frisar isso, mas visando dinamizar o processo de resolutividade de problemas. E com relação à pergunta do senhor, a respeito dos investimentos, né? A pergunta do senhor, como é que nós podemos otimizar isso? Assim, eu, como futuro profissional da área de saúde, eu não me vejo mais como um funcionário. Eu acredito que antigamente o médico, eu estava conversando isso inclusive com um colega meu que já é médico, já atua na área de medicina há alguns anos, o médico era o famoso vendedor de horas. E assim, a partir do momento que você entende esse conceito, que você vai ter que vender sua hora, você torna-se um profissional autônomo. Para mim, o médico é um grande profissional autônomo desde sempre. Sendo que hoje em dia o que acontece é que muitos médicos eles atuam somente como funcionários. E eles esquecem que eles ainda podem ser o chefe deles próprios. Sendo que muitos não têm iniciativa de começar a empreender, de começar a se organizar financeiramente para poder dar menos plantões, para poder focar um pouco mais na sua saúde. E o que acontece muitas vezes é que o médico, o profissional da área de saúde, ele foca tanto em querer trabalhar, em cuidar do outro, que esquece de cuidar de si próprio. E por isso que acontece essas síndromes que o professor Alberto Santos falou, as síndromes de burnout, os suicídios, a depressão. Grandes profissionais da área de saúde, às vezes muito bem colocados dentro do mercado, têm grandes taxas de insatisfação, entendeu? Muitas vezes porque não se sentem bem com relação à sua saúde, não se sentem bem psicologicamente. E assim, eu acho que o maior investimento, além do investimento financeiro que a gente pode fazer hoje em dia, é o investimento na saúde. Se você for perguntar quantas pessoas que mudaram seus hábitos de vida, que mudaram completamente a forma com que lidavam com sua realidade, os benefícios que isso trouxe a elas, com certeza você vai ter muitas respostas positivas, entendeu, doutor? E bom. Professor Everton, o evento começa hoje? Começa hoje. Hoje à noite o evento. Eu queria convidar a todos que ainda dá tempo de se inscrever. Vai na página da Lages, Lages.Alagoas, e se inscreva no evento, que vai trazer nossos pilares de investimentos, de empreendedorismo, de liderança médica e de gestão e todo o conceito de marketing também, voltado no novo profissional, o profissional 4.0, como foi tanto falado hoje aqui. E completando a parte dos investimentos, como o Arthur disse, existem dois tipos de investimentos, que são os investimentos tangíveis, que vamos fazer em bolsa de valores, em mercado imobiliário, e os investimentos intangíveis, que são investimentos no eu profissional. Exatamente. Porque se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. Trazendo esse perfil, o médico, para se diferenciar, ele tem que se investir em si. Está sempre atualizado. E essas atualizações, como o doutor Alberto disse, custam caro e isso traz uma melhor qualidade de vida para o profissional, porque se ele está atualizado, ele está diante das novas tecnologias, ele pode implementar isso no seu atendimento e ser melhor remunerado e tendo uma qualidade de vida melhor, porque o médico também procura a liberdade financeira para poder atender melhor o seu paciente, estar despreocupado de certas coisas, como será que eu vou ter dinheiro para pagar essas contas, será que eu vou ter que dar mais plantões para suprir essa necessidade, porque o que o médico quer é cuidar da melhor forma possível do seu paciente, sem essas preocupações. E o nosso evento vai trazer isso para o novo profissional. Queremos preencher essa lacuna que o médico hoje em dia ainda tem e trazer um profissional mais completo, mais pleno, um profissional que atenda bem o seu paciente, que possa olhar nos olhos, possa sorrir
para ele possa ter uma qualidade de vida melhor, ser uma pessoa em crescimento, né? Se me permite, só uma pequena fala. Para quem está nos assistindo, muitas vezes pode parecer o seguinte: poxa, ele acabou de falar que em vez de operar 20 pessoas, operar só uma pessoa. Então significa que a população vai perder. Não, não é assim. Não é assim. Pelo contrário, esse processo que a Lages hoje fomenta tanto, esse processo que a Lages hoje traz à luz, não é para mim, não é para ele, não é só para ele. Não. É para que a sociedade dos profissionais da saúde entendam que se todos melhorarem, todo o processo também se melhora. Há uma eficiência maior no processo, porque nós somos dependentes de uma coisa chamada estatística. Quanto mais você se expõe ao perigo, o perigo está mais próximo de você. E qual é o perigo? Estradas, plantões exaustivos, múltiplas cirurgias num único dia, não é isso? Consultórios superlotados, atender 20, 30 pessoas numa única manhã. E aí você está fadado a ser pego pela estatística. Não só pela estatística, mas como conselheiro, a gente pode ser também pelas garras da lei. Da lei, né? Exatamente. Pô. E aí a nossa maior vantagem de tudo isso é que nós somos sapiens. Nós aprendemos com os nossos erros. Verdade. Né? Está levando um bom tempo para aprender, mas a gente vai com certeza chegar lá e entender que a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para todo mundo, eu tenho certeza que esses meninos vão fazer isso de forma muito brilhante no futuro. Já estão fazendo. Estão fazendo. O menos é mais. O menos é mais. Em tudo que você colocar, se você utilizar essa premissa, o menos é mais, significa que você vai ter mais qualidade, mais respeitabilidade, mais aprimoramento e, com certeza, uma melhor vida financeira e uma melhor vida social. De fato. Eu tenho muito a agradecer a vocês, tá certo? Everton, Arthur, o professor Alberto, por estar aqui no nosso programa. Subtraíram horas que não são pagas, né? Mas horas de investimento na formação, são 10 mil horas que você gasta na sua formação, mas eu acredito que vocês não perderam, professor Alberto, esse feedback, cara, telespectador, e nós, por respeito ao nosso convidado, mestre, vamos passar assim uma mensagem final. Nós nos aproximamos de um Natal, nós estamos na semana do Advento, né? O Cristo que tem que surgir. Eu sempre digo que para você ser feliz, basta fazer 3 coisas: aquilo que gosta, ao lado de quem ama, em sintonia com Deus. Exatamente. E, obviamente, tudo virá por acréscimo, já foi dito. Que mensagem poderíamos dizer, professor Alberto, não só para o telespectador em todas as áreas, mas ao profissional de saúde que ainda hoje ele luta, né, diante de pandemia, diante de tantas adversidades para manter sua família, manter um colégio diferenciado para seus filhos? Eu sou uma pessoa muito tecnológica, mas eu nunca me distanciei de Deus, nunca. Sempre busquei nele, tive já minhas dúvidas, né, como qualquer ser humano, mas foi nele que eu achei todas as respostas. Independente da sua religiosidade, independente daquilo que você acredita como crença, como ideologia, como filosofia, a mensagem que eu gostaria de deixar em meio a todo esse caos da pandemia, mas que está chegando agora a renovação, né? Essa é a esperança, né? E nesse final de ano, que todos, não só o profissional médico, mas que todos olhem mais para o próximo. Mas olhe com um olhar não de julgador, olhe mais pelo olhar de apoiador, de estender a mão. Hoje a gente está numa sociedade muito tóxica, muito perigosa, onde cada opinião sua se fala muito sobre democracia, mas quando você põe a sua opinião, você é rotulado. Então hoje, no mundo médico, é a mesma coisa. Então que você olhe mais o próximo com um olhar mais fraternal, com um olhar mais espiritualizado, não religioso, espiritualizado, respeitando a sua espiritualidade, respeitando a sua religiosidade,
você conseguirá, com certeza, transcender o que nós chamamos de relação médico-paciente. Poderia ser diferente, o professor até fala da poesia, vou encerrar com a poesia de um autor desconhecido sobre Deus, que diz: de um nada fez Deus o mundo, o céu, o globo terrestre, sendo rei, sendo mestre, sem primeiro e sem segundo, fez o mar tão largo e fundo, a luz que nos alumia, com suas sabedorias arquitetou o firmamento, diz o Velho Testamento, Deus é um Pai que nos cria. Você, telespectador, nosso muitíssimo obrigado por estar nos acompanhando aqui no nosso programa Medicina em Destaque. E diz o poeta que há momentos na vida em que qualquer que seja a posição do corpo, a alma está de joelhos, minhas mãos supinam aos céus, agradecendo ao professor Alberto Santos, ao Arthur e ao Everton por estar aqui no nosso programa, que eu acredito foi muito bom. E você, telespectador, fique certo de que na próxima semana, sob a vontade de Deus, estaremos aqui de volta. Nosso muito obrigado.